Chegamos então à nossa última aula dessa primeira sessão, onde a gente falou mais sobre o JavaScript puro, certo? E qual era a intenção disso? Que você conhecesse a linguagem de fato, ter um primeiro contato com a sintaxe básica da linguagem para que você não fique perdido quando a gente for lá falar sobre o ECMAScript 6, certo? Então a gente vai falar sobre funções nessa aula e, primeiro de tudo, o que é uma função? Então uma função é um trecho de código com um objetivo específico, que pode ou não receber parâmetros para que essa lógica seja efetuada, e a ideia das funções é que elas sejam reutilizáveis, certo? O porquê disso? Várias vezes acontece dentro de um sistema você ter uma lógica específica e você vai precisar repeti-la em vários lugares diferentes. Então, para você não ficar repetindo essa mesma lógica todas as vezes, você cria uma função e chama ela na execução do seu código, certo? Uma dica que eu posso trazer para vocês é que se vocês têm uma função muito extensa, provavelmente ela está fazendo muita lógica e você pode extrair essa lógica para outras funções e chamar essas outras funções dentro dessa função que teria aí uma entrega de algo que exige uma lógica maior. Então, dica, evitar criar funções com mais de uma utilidade. Caso exista lógicas muito grandes, você extrai o que você puder para outras funções e chama elas dentro da sua função. Basicamente isso, certo? Então, beleza, vamos para o código. Vou criar aqui um letCount. Beleza. Eu vou criar aqui uma função. Como se cria uma função, pelo menos na sintaxe antiga aqui do JavaScript? A gente faz um function increment, certo? E aqui é aonde a gente passaria parâmetros para essa função e aqui um bloco, certo? A nossa função basicamente vai fazer um count mais e temos a nossa função increment, certo? Eu vou fazer a mesma coisa, function decrement, ela também não vai receber parâmetros, e aqui a gente faz um count menos. E agora, antes de criar outra função aqui, eu vou salvar isso aqui, vou atualizar, não apareceu nada no nosso console. Só que eu posso fazer aqui increment. E aí ele fala que isso aqui é uma função. Por quê? Porque eu não passei os parênteses aqui, ó. Como o nosso método ele não tem um retorno, ele simplesmente faz uma ação, então ele retorna aqui undefined. Se eu fazer count aqui, ó, ele retorna 1, porque ele incrementou o nosso count. Então o que eu vou fazer? Return count e a mesma coisa aqui. Para que a gente possa ver o resultado assim que atualiza, certo? Então eu vou fazer aqui increment. Então lembrando que é muito importante, toda vez que você quer chamar uma função, você tem que passar aqui os parênteses, independente dela ter parâmetros ou não. Fiz aqui, ele retornou 1. Fiz de novo, ele vai retornar 2, 3. Agora se eu faço decrement, ele retorna 2 porque ele reduziu o valor de count por 1, né? Muito simples, né, pessoal? Ou seja, se eu precisasse fazer isso aqui em 4, 5 lugares diferentes do meu código, toda vez que eu chegasse nesses lugares que eu precisaria chamar alguma dessas funções, eu só faria um increment, assim, e ele executaria esse trecho de código para mim, beleza? Agora eu vou criar uma função aqui que recebe parâmetros, o que, assim, não dificulta em nada. Você cria aqui function add, e você faz aqui, ó, no 1, no 2, você separa por vírgula os seus parâmetros. Então, os parâmetros são variáveis que você vai usar dentro da função, certo? E aqui você faz um return num 1 mais num 2. Se eu atualizar aqui, olha só, como nós temos parâmetros nessa função, se eu fizer um add sem nada, ele vai retornar, ó, none, certo? Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que passar
dois números, né? A gente passou aqui no 1 e no 2, que são os nomes que vão representar isso aqui. Agora, se eu fizer 5,6 aqui, ó, ele vai retornar 11. Só que a gente também tem uma pegadinha aqui do JavaScript, que nesse caso, se eu fizer aqui, ó, full e fizer bar, ele vai retornar uma concatenação das strings, certo? Então, basicamente, pessoal, funções em JavaScript são muito simples, você vai usar demais. Você vai usar demais funções. E nós temos uma maneira mais simples de... né, que a gente já viu até sobre as arrows functions, quando você não precisa de um nome específico. Funções é algo muito extenso, é um assunto muito extenso dentro do JavaScript, certo? Mas a gente vai abordar de novo isso aí nas aulas do ECMAScript 6, na seção 2. Te vejo então na seção 2, um forte abraço, valeu!